Boa tarde, Brasil! Que alegria poder estar aqui com vocês, falando um pouco, né, dessa experiência maravilhosa que eu vivo ao longo desses agora 16 anos de Mary Kay. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz, muito honrada com o convite de compartilhar um pouquinho aí do meu pensamento e trazer também todas nós numa linha de pensamento, de pensar grande, de realmente aproveitar essa volta com tudo e transformar o nosso ano de 2023 no melhor ano até então. Então, eu quero fazer um convite para que você esteja aí, na sua casa, no seu trabalho, que você esteja inteira comigo, papel e caneta na mão, para que nós possamos juntas, em 30, 35 minutos, podermos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão difícil da gente realizar, né? Sobre pensar grande, sobre realmente colocar em prática e tirar do papel tudo aquilo que a gente coloca ali, especialmente no início do ano. A gente sabe que o início do ano é uma época muito propícia para se colocar os papéis, né? Se colocar os cartazes de metas, colocar todos os nossos planos, mas nosso grande desafio está em tirar, em transformar em ação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Então, gratidão, Mary Kay, pelo convite. Venha comigo para a gente poder participar aí desse momento especial. Bom, antes de mais nada, né, pensando aqui um pouquinho, trazendo um pouquinho desses 16 anos de experiência, completando agora em janeiro 12 anos como diretora nacional, eu pensei em começar a conversar com vocês, dividindo um pouquinho essa primeira parte em três pedacinhos. Primeiro, o pedaço do passado, né? Da gente olhar um pouquinho aí na sua história, na minha história, e tentar trazer esse passado não como algo ruim, ou que foi ruim, ou que eu não fiz, o que eu não fiz. Não, mas muito mais como uma bússola para me dar entendimento, para que eu possa conduzir a partir daqui tudo aquilo que eu desejo para o meu ano de 2023. Então, quando eu olho para o meu passado, eu preciso primeiro olhar quais são as referências que eu tenho, de uma maneira adulta, de uma maneira madura, né? Olhar realmente tanto as referências que eu trago enquanto pessoa, também que eu trago enquanto profissional das experiências anteriores, porque a partir desse momento em que eu faço essa autoanálise, eu consigo tomar uma decisão que ela vem a partir de dois verbos, que é o repelir ou repetir. E o convite que eu faço para você aqui hoje é que você olhe para esse passado, olhe para a sua história e decida efetivamente o que você está disposta a repelir, a repetir para conduzir aí a partir do segundo ponto, que é o nosso presente. Então, faz parte desse passado eu olhar as minhas metas, sim, ter a coragem de olhar para o meu cartaz de metas do ano anterior e avaliar por que eu consegui essa meta, por que eu atingi esse objetivo e por que eu não atingi esse outro objetivo. O que permeou ali que não me permitiu atingir para que eu consiga definir se eu quero seguir adiante com essa meta ou não, né? Muitas vezes essas respostas elas se encontram em alguns aspectos, como por exemplo, saber dizer não, dar prioridade efetivamente ao nosso negócio, porque muitas pessoas, quando a gente trabalha com Mary Kay, gente, ela nos vê e ela acha que você está o tempo todo disponível, né? Então você precisa saber dar prioridade ao seu negócio, saber dizer não em alguns momentos para que isso signifique um sim para a sua meta final, né? Entender como que estava ali a minha crença de merecimento. Será que de verdade eu acreditava naquilo que eu coloquei no papel? Será, terceiro ponto, que eu acompanhei realmente tudo aquilo que eu coloquei? Porque quando eu entendo em fazer um planejamento, a gente planeja, a gente executa, mas nós precisamos acompanhar, saber se eu estou caminhando, saber se eu estou, qual ajuste de rota que eu preciso fazer em alguns momentos na nossa trajetória. Então é preciso muita coragem, é preciso entender se as metas que eu coloquei são metas realistas ou não, e é preciso entender se às vezes existe um medinho de não dar conta e que aquele cartaz de metas eu escondi lá só para mim, dentro da minha carteira. Então tenha esse olhar para o passado, para você avaliar e efetivamente começar a construir o seu presente. E quando eu te trago para o presente, eu também faço parte dele, porque tudo isso que eu estou falando para vocês é tudo aquilo que eu também pratico comigo mesma. Quando eu olho para o meu presente, eu paro para avaliar e validar
tudo aquilo que eu conquistei, né? Tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que foi positivo, para que essa confiança, né? Esse meu tanque de confiança, ele esteja cheio para que eu possa me sentir capaz de um passo além, me sentir capaz ou de recolocar aquela meta novamente, porque ela é de verdade o meu objetivo, ou fazer algum ajuste de rota, ver o que é realmente importante ou não para mim. E aí, nesse momento do presente, eu quero ensinar para vocês algo que eu pratico e que eu aprendi lendo sobre Napoleão Hill, gente. E ele fala o seguinte, Napoleão Hill, ele defende uma ideia que se chama banquete mental. E eu amo pensar nisso, sabe por quê? Porque quando a gente lá no passado nós olhamos as nossas referências, talvez você não tenha próximo a você uma referência de um pai, de uma mãe, de alguma pessoa muito próxima e que tenha sido um grande exemplo em alguma coisa. Pode ser que sim, que bom se você tem, mas pode ser que não. Pode ser que você seja a primeira pessoa milionária da sua história, da história da sua família. Pode ser que você seja a primeira empreendedora realmente que vá construir algo das mulheres da sua geração. Então, pode ser realmente que essas pessoas não existam próximas a você. Mas o Napoleão Hill, ele traz dentro desse conceito de banquete mental uma proposta de você se imaginar numa mesa, né? E eu me coloco ali no centro da mesa e eu elenco 5 pessoas que eu quero diariamente olhar para cada uma delas, olhar para as qualidades que eu admiro em cada uma delas e construir também aquele molde, Andréia, aquele molde que você deseja. E é por isso que nós falamos isso sobre modelagem. E quando eu falo sobre modelar uma pessoa que você admira, seja sua mãe pela coragem, Mary Kay Ash pela perseverança, a sua diretora nacional ou a sua amiga diretora, ou seu filho ou seu marido, eu não sei quem são as pessoas que por N motivo fazem parte do seu banquete mental. Mas o convite que eu te faço nessa modelagem é sempre para se modelar e construir os seus pontos fortes a partir desse modelo, né? E não correr o risco de entrar numa comparação, porque quando a gente se compara, de alguma forma a gente já está se diminuindo. Então eu pergunto para você, papai caneta na mão, quem são as pessoas para que a gente possa construir essa orientação sobre a mágica de pensar grande? Quem são as pessoas que efetivamente têm influência hoje no seu dia a dia? Algumas dessas pessoas, elas estão onde você deseja estar? Qual que é o peso e a importância que você tem dado, né? Ouvido e saído pelo outro ouvido, ou ouvido e deixado descer para o coração sobre, às vezes, certos comentários que as pessoas fazem. Por isso é extremamente importante você estar realmente ciente, como eu falei, de uma maneira muito adulta, em cima dos seus processos. A gente pode chegar aqui e falar N coisas, faça isso, faça aquilo, mas se a gente de verdade não tiver uma coragem para aprofundar um pouquinho mais nesse tema, a gente corre o risco de morrer na superficialidade, né? E o meu convite para vocês é que a gente possa de verdade olhar esses aspectos e entender certas mudanças que são necessárias para o nosso crescimento, porque só a partir disso eu consegui para a terceira etapa, que se chama futuro. E é nessa terceira etapa, que se chama futuro, em que a gente encontra os nossos cartazes de metas, em que um ano novo faz todo sentido, esse ritual de ano novo, para que a gente possa parar, né? O que eu quero de novo para os próximos 365 dias? O que eu quero comemorar ao final do ano? Essa comemoração, como ela está envolvendo as pessoas que eu amo, né? Aí, a partir dali, a gente fala muito sobre cartaz de metas, né, gente? Eu aprendi a fazer cartaz de metas depois que eu entrei na Mary Kay. Então, a pessoa entra na Mary Kay, do nada ela começa a ouvir sobre sonhos, cartazes, um monte de coisas novas que até então ela não tinha habilidade ou mesmo conhecimento sobre aquilo. Mas é extremamente importante, porque aquilo que a minha mente vê, aquilo que o meu olho lê diariamente, eu vou encontrar meios para atingir. Né? Então, assim, um cartaz de curto prazo, eu estou falando ali da meta de até 6 meses, né? Quando eu olho para o meu negócio, eu tenho certeza que o seu cartaz já está pronto, já estamos aí, né, no mês de fevereiro.
praticamente. Então, se o seu cartaz ainda não está, corre para fazer, mas tenha esse olhar de curto prazo. Neste trimestre, neste quadrimestre, o que, que eu posso fazer que vai encher o meu tanque de confiança, que vai me trazer sucesso? Se eu estou pré-qualificada para dar, são os 16 inícios, então eu decido fazer esses 16 inícios. Eu vou abolir do meu vocabulário verbos como eu preciso, eu tenho, que são verbos que por si só já trazem um certo peso, e eu vou trocar por eu decido, eu quero realmente fazer esses 16, e eu tenho certeza, e eu acordo todos os dias de manhã e eu falo, Senhor, quem são as pessoas que o Senhor vai abençoar para estarem comigo nesse negócio? Isso se passa há 16 anos, coincidentemente. Então, curtíssimo prazo aí, até 6 meses, qual estrela você vai fechar, qual o nível da conquista, né? O que, que você decide fazer de novo e diferente para que você possa obter esses resultados. Médio prazo, a partir de 6 meses a 1 ano, e longo prazo aí a partir de 1 ano, ou por que não pensar onde você quer estar, né, nos próximos 5 anos da sua vida, de verdade fechar os olhos e se imaginar com quem eu quero estar, como que vai ser minha família, onde eu quero estar morando, quanto eu quero estar ganhando. Gente, e é tão interessante quando a gente aprende a fazer isso, porque nós não fomos criados, como eu comentei, para sonhar, como também não fomos criados para empreender. Nós não viemos de uma cultura de empreendedorismo que a gente aprende isso na escola. Então, é o dia a dia, é você conquistando uma coisa, indo para outra. Tem um escritor, né, um autor daquele livro GoPro, eu gosto muito porque ele fala que a gente precisa sentir que nós estamos evoluindo, né? Que são as pequenas conquistas que irão nos levar às grandes. Então, é extremamente importante a gente estar sempre enchendo esse tanque de confiança, fechando a sua estrela, mantendo o seu círculo rosa para seguir adiante. E aí a gente entende que quando você começa a fazer isso, muitas vezes você vai precisar praticar, né, aquela frase do percepção é realidade, porque tem dias que você não vai estar 100%, assim como eu não estou 100%, porque somos seres humanos e está tudo bem. Só que você faz uma mega maquiagem, você vai, coloca uma roupa bonita, né? E quando você percebe, você já foi capaz de mudar ali, né, o seu dia. E aí eu não posso falar isso sem lembrar, né, desse livro aqui que eu amo de paixão, que é A Mágica de Pensar Grande, né? Foi um livro indicado pela Isa Johnson há 16 anos atrás, quando eu entrei na Mary Kay, super indico a leitura para vocês. E ele fala que a nossa mente é uma fábrica de pensamentos e que os encarregados da nossa mente são dois, que é o Senhor Triunfo e o Senhor Derrota. E todos os dias, dependendo do que você fala pela manhã, do que você pensa, eles já decidem quem é que vai triunfar naquele dia, se é o triunfo ou se é a derrota, que vão assumir, né, temporariamente aquela mente e a partir dali te trazer realmente coisas para mostrar que você está certa, para mostrar que a derrota realmente vai fazer parte do seu dia ou o triunfo. Interessante, né, esse livro. E aí, quando eu lembro, né, e a gente traz sempre a figura de Mary Kay Ash, é impossível a gente não trazer isso, a gente lembra o quanto ela falava, né, sobre essa frase de finge que tá que fica, né? E isso às vezes pode parecer um pouco, ai, meio hipocrisia, não é, mas você vai trazendo coisas e que se você vai mudando e mostrando para o seu triunfo que é ele que vai liderar. E nesse livro ele fala de algumas coisas importantes, né, 4 maneiras de desenvolver o vocabulário para mostrar que você pensa grande. Eu vou falar só a primeira. Use palavras e frases animadoras, construtivas, para dizer como você se sente. E a gente extrai aí, né, com esse grande exemplo de Mary Kay. Então, vocês conseguem imaginar, né, quando alguém perguntava para Mary Kay, como a senhora está hoje? Qual aquela palavra que ela respondia? Eu estou ótima. Por quê? Com certeza tinha dias que elas não estavam, que não estava ótima com tudo que ela passou, mas ela sempre trazia essas palavras positivas, ela sempre se referia às pessoas também de uma maneira positiva, porque ela decidia diariamente 3 coisas: ou ela alimentava, ou ela nutria, ou ela envenenava o corpo, a mente ou o espírito dela. Então, o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, ele diariamente, ele pode ser alimentado, ele pode ser nutrido, como ele pode ser envenenado. E eu pergunto para você, o que você está fazendo hoje com as palavras que saem da sua boca, com os pensamentos que saem da sua mente? É um grande desafio e é por isso que é importante estarmos atentas a tudo aquilo que a gente faz, a maneira com que a gente elogia o próximo, principalmente quando ele não está perto, né? Então,
quando eu trago um pouquinho aí da minha história, né, gente? 16 anos, quanta coisa aconteceu. E uma das coisas que eu amo dentro de Mary Kay é avaliar essa cultura do próximo passo. Então, quando você for fazer a sua meta, né, usando a ferramenta Mary Kay para poder fazer você atingir patamares maiores na vida, observa essa cultura do próximo passo no nosso negócio. Hoje a gente tem ali um clube, né? O Círculo Rosa, mas antes disso, agora a gente tem o Combos Queridinhos, que vai de 1 a 6 meses, né? Olha o próximo passo. Aí você vira, né, uma participante do Círculo Rosa, o próximo passo, ser estrela, o próximo passo, aumentar o nível da conquista, e por aí vai, né? Cortes, joias, carros, viagens. A gente sempre vai ter ali aquela cenourinha rosa para poder nos levar adiante. São essas doses homeopáticas que faz com que a gente aumente a nossa confiança. E a gente sabe, gente, que uma mente expandida, ela jamais volta ao estado original. Eu, quando entrei em Mary Kay 16 anos atrás, entrei para consumir com desconto. Até que eu vi que eu poderia ganhar R$1.000, no segundo mês eu já ganhei 4.000, no terceiro mês eu já era praticamente ali em qualificação, eu já fechei diretorado com 4 meses, essa foi a minha história. Mas você já começou a sua história também. Então, como o Tim Brown falou, a gente precisa de encher o nosso tanque, são as pequenas conquistas que vai te levar a querer algo maior, e eu vou falar para você, a frase "a mente expandida não retorna", ela não retorna mesmo, porque você sempre vai querer algo além. E aí, né, eu vou trazer para vocês aqui 2 símbolos que dentro desse estudo que eu quis, né, estudar realmente para poder conversar com vocês e aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu vou trazer para vocês o símbolo da vontade humana. Vocês já sabiam qual é o símbolo da vontade humana? E eu tive uma sorte de ter isso aqui em casa, gente, porque olha aqui, ó, é a espada. Olha que massa! A espada é o símbolo da vontade humana. E quando a gente olha para a história de Mary Kay Ash, ela falava quais são as características de uma pessoa de sucesso. E ela falava, são 3. É a pessoa que ela tem entusiasmo, é a pessoa que busca se capacitar e é a pessoa que tem um espírito de querer mais. O que é o espírito de querer mais, gente? É a vontade, é o símbolo realmente aí, né? É um dos poderes mais potentes do ser humano, é a vontade. E aí, voltando um pouquinho na história, né? Contextualizando um pouquinho sobre a espada com vocês, e vocês nunca mais vão ver uma espada de maneira diferente. Quem não lembra do mito do rei Arthur, né? Quando ele se torna ali o rei Arthur, e a gente tem a dama do lago entregando a espada Excalibur para ele sobre as águas. Vocês lembram que não assistiu esse filme? As mais novinhas vão, correm, assistam. E ela entrega a espada por cima das águas para o rei Arthur. E por que isso, né? Porque a espada, quando ela está por baixo da água, ela só tinha os desejos materiais. E quando ela está por cima da água, ela está elevada e ela é digna de ser entregue a um rei. Nós estamos falando do rei político, né? Ou do rei, mas do rei, da palavra rei, que é aquela pessoa que ela reina acima de ideais, ela reina com propósitos, né? E por que não a gente trazer isso para dentro da nossa realidade? Enquanto muitas vezes nós fazemos os nossos cartazes de metas, ou nós agimos pensando só ali no boleto do dia 5, do dia 10 que eu tenho que pagar, eu estou vivendo um processo de sobrevivência. Eu estou vivendo um processo que lá na teoria de Maslow, para quem conhece aquela pirâmide, está ali só no fisiológico, na sobrevivência, no pagar as contas, sendo que existe toda uma pirâmide que você pode subir, toda uma espada que pode ser elevada para cima das águas, né? E se eu vou aí, de alguma forma, esvaziar essa palavra vontade, a gente tem vontade sobre tanta coisa, né, gente? Ah, eu tô com vontade de tomar sorvete, nossa, tá com vontade de tomar sorvete. Quando eu falo assim, eu trago uma vontade que às vezes nem vai se realizar, né? Ou que depende de ter dinheiro, de fazer sol, de eu poder descer lá para o shopping para poder comprar, tá ali no âmbito do talvez, né? Então, é quase parecido com desejo ali nesse momento. Mas quando eu anexo a palavra vontade a um substantivo que se chama força, eu tenho uma potência que é a força de vontade.
E essa força de vontade, gente, quando ela é constante, essa força de vontade, ela pode ser algo lúcido, algo focado, algo que vai perseverar e não somente uma força de explosão, que se eu esvazio somente a palavra força, eu vou ter uma força, né, muitas vezes de explosão, apaixonada ou colérica, não é essa força. Eu quero unir a força no sentido da potência com a vontade no sentido da realização de algo maior. E é isso com que faz com que eu comece a transcender um pouco mais, a olhar além do boleto do dia 10 do mês seguinte, mas olhar quais são as ações que eu posso realizar, né? Nós vivemos uma cultura do menor esforço, do faz pouco, quero fazer pouco, ganhar mais. A gente sabe que isso existe, né? E o que eu quero trazer para vocês é isso. É a gente parar para pensar naquela frase, né? Pelas vossas obras o conhecereis. Então, quais são as obras que a gente está podendo distribuir hoje através da ferramenta Mary Kay? Quantas pessoas, muitas vezes, a única pessoa que ela vai conhecer de Mary Kay é você. E o que você está levando para ela, além de produtos maravilhosos, além de uma oportunidade maravilhosa? Muitas vezes nós estamos levando esperança. E isso é maravilhoso, porque essa é a espada fora da água, quando eu começo a de verdade fazer o outro se sentir importante, a de verdade acreditar que eu tenho a ferramenta na minha mão para poder levá-la a um patamar diferente, né? Então, é essa força de vontade que vai fazer com que eu consiga encontrar muitas vezes o meio, né? E aí eu vou trazer para vocês um outro símbolo, né? Que além da espada é um outro símbolo, na verdade, uma outra imagem que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é essa imagem aqui, ó, do alpinista. Por que eu trouxe, gente, essa imagem do alpinista? Porque você para pensar na imagem de um alpinista. Existem duas ações que movem um alpinista. Existe a ação no plano mental, que é a decisão, e existe a ação no plano físico, que é o ritmo. Porque se você olhar, o alpinista jogou a corda, nenhum alpinista joga a corda baixinho. Você acha que o alpinista vai se realizar, se sentir bem, feliz, jogando a cordinha aqui baixinho? Uma criança, né? Ou quando você está começando, mas o sucesso, aquilo que vai levar o alpinista a ser conhecido, a ter sua obra conhecida, publicar um livro, a fazer diferença, a se sentir realmente realizada, é jogar essa corda no alto. E para eu jogar essa corda lá em cima e fixar essa corda, eu preciso ter uma decisão forte. Eu não posso ter nesse momento o sofisma da dúvida, né? Que é quando eu fico assim, ai, será? Que é uma interpretação falsa da nossa mente. Não me cabe o sofismo da dúvida para um alpinista, porque eu posso duvidar quanto aos meios. Eu posso duvidar se eu coloco a minha perna nessa pedra, se eu subo um pouquinho mais essa, se essa aqui está firme ou não, mas eu não posso duvidar que a minha corda está presa lá em cima. E o que eu preciso, além da decisão do meu plano mental, eu preciso de ter a perseverança, o ritmo e a constância no plano físico. E é por isso, trazendo para o negócio Mary Kay, por que nós temos um círculo rosa? Para nos dar esta constância, porque o ritmo, que é a soma da perseverança com a constância, é o que faz com que nós tenhamos êxito. É o que faz, se a gente parar para pensar, o nosso coração ele bate ritmado, né? A nossa vida ela é toda ritmada, fica 21 dias fazendo a mesma coisa, você vai ganhar um hábito, né? E alimentação, e não somente o nosso corpo ele é todo ritmado, então o nosso negócio ele também merece ser. A gente criar uma rotina, acordo de manhã, eu sou assim, acordo de manhã, faço meu exercício, tomo banho, faço minhas coisas, né? Entro para o trabalho. Então, eu crio um ritmo que vai me levar onde eu desejo estar. E aí, trazendo, então, a mente, que é a decisão, com o plano físico, que é o ritmo e a perseverança, eu entendo a importância, né, de olhar um alpinista e pensar como que eu também vou subir no meu negócio. E a perseverança, gente, isso é muito legal, porque a perseverança é o fazer
sempre. Mas a constância é saber por que eu estou fazendo aquilo. Porque se eu sou perseverante, eu estou fazendo sempre, mas eu não estou constante, a minha mente, né? Eu não estou fazendo algo de maneira consciente, eu não estou construindo algo de maneira consciente, eu corro o risco de entrar na mecanicidade. Aí eu corro o risco de imitar um Charlie Chaplin, né? Naquele filme dele que ele só apertava parafuso, só apertava parafuso. Por quê? Porque ele já não sabia mais o que ele estava fazendo. Então, é importante a gente perseverar, mas a gente estar consciente, é o mindfulness, entendendo onde você quer chegar, como você vai construir esse processo, né? Para que nós não caiamos aí nesse risco da mecanicidade. E também não sofremos aí o sofisma da dúvida, né? Eu sempre penso assim, na Mary Kay Ash, eu fico assim, será que ela acordava de manhã e pensava assim, ai, gente, por que eu fui abrir essa empresa? Nossa, agora eu não queria... Não, isso não cabe, porque ela é uma empresária, ela é alguém que vai mudar vidas, né? Cambiar vidas, alguém que vai realmente mudar vidas. Ou vamos trazer uma imagem que, para mim, é uma das grandes referências de liderança que eu tenho, que é Jesus Cristo. Vocês conseguem imaginar Jesus Cristo acordando de manhã e falando: ai, meu Deus, que preguiça, vou lá curar aqueles leprosos hoje? Ah, não, hoje eu não vou. Não vai, não faz. Por quê? Porque aquilo faz parte do propósito dele, aquilo faz parte do ideal dele. E você vai falar para mim assim, Andréia, mas o meu ideal é só pagar minhas contas até o dia 10. Ok, vai lá, paga suas contas. Agora começa a pensar, como que você pode ter suas contas pagas até o dia 5? Como que você já pode entrar com as suas contas pagas para que o que você construir seja para realizar sonhos? Né? Por que não, se eu tenho uma ferramenta Mary Kay, em pensar que as minhas vendas vão pagar as minhas contas, e foi o que eu pensei há 16 anos atrás, mas que o que vai realizar meus sonhos são os bônus que a Mary Kay vai me pagar, né? E a partir do momento que eu imaginava em 3 mil, virou 5, 50, e quantas vezes eu já ganhei muito mais do que isso ao longo desses 16 anos. Então, é assim que a gente expande uma mente, né? E o cuidado que a gente tem que ter, gente, é porque também existe a lei da gravidade para os nossos pensamentos, no nosso campo psicológico. Se a gente não tem ideais, se a gente não tem essa espada que por fora da água, para pensar como que eu posso fazer a diferença, se não no mundo, mas nas pessoas mais próximas a mim, como que eu vou realmente, né, lidar com algo muito maior. Então, sem ideais, é muito provável que nós possamos cair, né, que nós possamos descer, porque sim, existe essa lei da gravidade. Então, finalizando essa parte aqui com vocês, eu quero te dizer o seguinte, que quando a vontade, quando a força de vontade, ela se impõe à mente, e as condições, nós encontramos formas de avançar. Como que uma pessoa entra na Mary Kay e às vezes muitas vezes ela não tem ainda a habilidade técnica, né, de falar sobre um produto, mas o entusiasmo supera essa falta de técnica, porque ela consegue se conectar com as pessoas. E no fundo, tudo é isso, é uma forma de conexão, é entender que eu tenho o meu físico, o meu mental, o meu espiritual, né? O meu energético ali, tudo ligado, esses vagões todos ligados a algo que tem que ser à vontade, a esse querer algo mais. E uma vez que eu faço isso, gente, você passa a mudar também a realidade, a energia da sua casa, porque os seus filhos vão te ver realizando, o seu marido vai pensar, nossa, eu também vou realizar algo, o seu cartaz de metas ali no banheiro, na cozinha, exposto para todo mundo, de repente você vai ver seu filho também fazendo um cartaz de metas de tirar a nota 10, e é por isso que a gente fala, né, do não vender Mary Kay, mas fazer Mary Kay, porque Mary Kay ela pode ser uma grande mudança na estrutura da sua casa, para que vocês juntos, enquanto família, possam crescer ainda mais. E dentro desse processo, gente, vão ter coisas que estão no seu controle e vão ter coisas que não estão no seu controle. Hoje a gente vive épocas, né? E sempre viveremos de muitas coisas que não estão no nosso controle. Então, novamente, é uma decisão diária de pensar o que está sob o meu controle, que eu consigo entrar e fazer mudanças, realizar mudanças, e o que não está no meu controle. E aí eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu já devo estar assim, na minha quinta, sexta caixinha, né, durante esse tempo, que olha só, caixinha de coisas para Deus cuidar. É uma caixinha mesmo, e aqui, cheio de papelzinho, gente, por quê?
Porque é muita coisa que não está no nosso controle. E aquilo que não está no meu controle, eu entrego para Deus, mas aquilo que está, eu coloco nas minhas mãos. Eu coloco nas minhas mãos para que eu encontre essa força de vontade diária, né, para realizar os meus sonhos. Porque eu sei que às vezes uma semana pode me comprometer um mês pode me comprometer um ano. E eu desejo que assim para mim, mas para vocês também que estão aqui dispostas, anotando cada palavra disso que eu falei, que vocês possam, né, a gente trazer um resumo aqui do que eu falei. Vou resumir aqui em 5 passos, que seria: primeiro, olhar, ter essa coragem para olhar o seu passado, o seu presente, para construir o seu futuro. Segundo, observar como está de 1 a 10 a sua vontade e o que você pode fazer. Ponto número 3, para envolver outras pessoas naquilo que você deseja. Porque muitas vezes a nossa negociação não é somente com a gente. Quando você promete para um filho que ele vai estudar numa escola melhor, para uma filha que ela vai fazer intercâmbio, ou, sei lá, ou levar para uma faculdade um filho, ou pagar um plano de saúde para os seus pais, né? Você está envolvendo pessoas que você ama e muitas vezes essa vai ser a força motriz para te levar adiante. Quarto, trabalhar a sua resiliência, que é diferente de uma não fragilidade, né? Na verdade, trabalhar a sua não fragilidade, que é diferente da resiliência, porque a resiliência, as coisas vão acontecer e você vai continuar aqui, ó, presa na cadeira e não vai mudar nada, e quando passar tudo, você tá cheia de dores, né? E a não fragilidade é você entender os processos que estão vindo na sua vida, entender e sair daí mais fortalecida. E o próximo passo, né, na cultura do próximo passo, é pensar quais são as doses homeopáticas diárias de sucesso que eu vou me permitir. Eu decido ser uma pessoa produtiva e não uma pessoa ocupada. E eu decido, né, por fim, trazendo aqui essa nossa vela, que é a vela do seminário, onde nós, diretoras nacionais, acendemos e fazemos o DEBI. Eu quero fazer um convite para você. E vivemos tempos muito difíceis, né? Tempos que muitas pessoas, como eu disse lá atrás, tudo que elas precisam é de esperança. Então, que você, se você, assim como eu, muitas vezes não vamos conseguir iluminar o mundo, mas se nós tivermos essa missão, essa espada acima da água, para iluminar a vida de uma única pessoa por dia, com certeza nós estaremos realizando a missão de Mary Kay Ash de enriquecer a vida das pessoas. Essa é a minha missão. Compartilho com vocês e desejo de coração que você, através desses argumentos e desses insights, que você possa construir, ler o livro, construir realmente um futuro maravilhoso como você certamente merece. Muito obrigada!